Senhoras e senhores, louvado. De novo com o fone, meu Deus do céu. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão bem? Eu estou bem. Eu espero que vocês estejam bem, estejam felizes e satisfeitos com vossas vidas, com os corações pulsantes de alegria em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje é dia de São José, acredita? É, solenidade de São José. Sabe o que eu descobri ontem? Ontem me perguntaram se São José era preceito. Eu falei que não era. E aí teve uma comoção, assim, né? Teve uma comoção. Mas como assim? São José sempre foi preceito, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, não é preceito. E aí acabou que pela conversa a gente foi pesquisar. E descobrimos uma coisa muito interessante que eu não sabia. Que a solenidade de São José, ela é preceito no mundo inteiro. Sempre foi preceito. Mas, veja só, mas no Brasil, no ano de 1955, nossa amada Conferência dos Bispos enviou para Roma, para Santa Sé, um pedido para que a festa de São José, a solenidade de São José, não fosse mais preceito, alegando motivos pastorais e culturais do Brasil. A Santa Sé permitiu, de modo então que há mais de 50 anos, a festa de São José não é mais preceito no Brasil. No mundo inteiro é, mas aqui não, porque a gente é diferentão. Mas ainda assim, feliz dia de São José para vocês, tá? Eu até tinha pensado em gravar um áudio sobre São José, mas assim, para ser absolutamente franco com vocês e sincero, eu não conheço São José. Eu não conheço São José. Tem alguns documentos muito interessantes na igreja, como a Redemptoris Custos, do Papa São João Paulo II, e um outro também de uns anos, acho que 50 ou 100 anos antes disso, que também fala de São José. Mas eu não li, nunca parei para estudar sobre São José, ler livros sobre São José. É uma devoção muito bonita e São José é um grande santo, inclusive é um dos maiores santos da igreja, né? Porque veja, a gente tem o culto de latria, que se deve somente a Deus, o culto de. Agora eu não lembro o nome, mas tem um nome específico, acho que é hiperdulia, talvez, para Nossa Senhora, que ou seja, que é uma mega hiper blaster veneração. E abaixo de Nossa Senhora tem um nome específico para o culto que devemos ter a São José, que é uma veneração que só está abaixo da veneração que se deve à Virgem Maria. E aí depois a veneração a todos os outros santos. Mas São José é um santo que eu nunca mergulhei, nunca tive uma relação profunda com ele, nunca estudei profundamente. Tem alguns temas muito bonitos na vida de São José, né? Como a questão da pura obediência da fé, o silêncio, ele como uma figura masculina exemplar pelo seu ato de serviço, de silêncio, de discrição, de trabalho, ele como pai de Deus, ainda que não biológico. Tem uma série de questões lindas que a gente pode trabalhar, que a gente pode pensar, mas o áudio não vai ser sobre isso. Não vamos falar sobre isso hoje. O que eu gostaria de falar com vocês, antes da gente entrar no corpo do áudio realmente, é lembrar-vos de que. Lembrar-vos de nada, não tem avisos hoje, só o jabá de sempre. Lembrar-vos de que eu não estou usando o Instagram, então a divulgação dos áudios do Moria, a divulgação das aulas, a divulgação de tudo está por conta da santa providência de Nosso Senhor Jesus Cristo e pelas mãos de vocês. Então assim, compartilhem, comentem para ajudar o algoritmo, curta o vídeo, curta o áudio no Spotify, manda para os teus amigos, sabe? Espalha o bagulho, me ajuda. Me ajuda a ajudar vocês, tá bom? E lembrando então que caso você deseje apoiar esse apostolado, apoiar esse trabalho, temos um apoia-se, http://morier, tá? http://morier, em que ali nós
você vai ter acesso, apoiando a partir de R$ 1, a mais de 20 aulas já, acredito, sobre uma série de temas. Agora estamos terminando os pecados capitais, depois vamos entrar em algum outro tema que não foi decidido ainda. Temos também o nosso grupo no Telegram, uma série de outras coisas. E quem apoia com a partir de R$ 50 por mês também recebe todos os meses uma carta na porta de casa, com uma série de reflexões e de meditações sobre, enfim, vários temas diversos. Tá? Então, é isso. Vamos mergulhar no nosso áudio. Senhoras e senhores, meu nome é Padre Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos conversar sobre um tema importantíssimo e dificílimo, na verdade. Ao menos para mim é dificílimo, para outras pessoas talvez não seja. Mas este tema qual que é? É constância. Constância. É a capacidade de se manter constante nas nossas obras de amor, de piedade, de devoção, nas nossas mortificações, nas nossas penitências, na nossa vida, de modo geral. E isto é tão importante por quê? Porque várias vezes durante a Sagrada Escritura, e isso nós temos na carta aos Hebreus, na carta aos Gálatas, na carta aos Efésios, nós temos inclusive no Evangelho de São Lucas, passagens em que, dependendo da tradução, a palavra que chega até nós é paciência. Mas, no original, paciência também pode ser traduzido por constância. Tá? Então, aquela questão de que é na vossa paciência que salvareis as vossas almas, também pode ser traduzida como pela vossa constância que salvareis as vossas almas. Na carta aos Hebreus, que é o único que eu lembro de cabeça, capítulo 10, versículo 36, vejam só. Capítulo 10, versículo 36, ele diz: porque vos é necessária a paciência, para que, fazendo a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aqui também há traduções em que colocam constância, e aí ficaria: porque vos é necessária a constância, para que, fazendo a vontade de Deus, alcanceis a promessa da recompensa eterna. E ali no livro do Apocalipse, as revelações de São João, Nosso Senhor diz: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E o que é esse, então, ser fiel até a morte, senão uma convocação a uma constância, a uma perduração no amor, no serviço e na entrega a Cristo. É só isso. Muitas vezes nós nos cobramos coisas extraordinárias, Nós nos cobramos súbitos momentos de intensidade espiritual, Não, eu vou rezar 3 rosários todo dia durante a quaresma e não sei o que, não sei o que. Tá ótimo, não tem problema. Mas veja que às vezes isso não é tão bom.
Às vezes isso não é tão bom, por quê? Porque às vezes você espana o parafuso. Às vezes você se força tanto que você se cansa e aquilo acaba tendo o efeito reverso. Você vai ter ali uma semana de intensidade exemplar na sua vida espiritual e depois aquilo desanda. E você passa ali por um período de um mês de ressaca espiritual, por assim dizer, se é que isso existe. É uma espécie de uma ressaca em que você deixa de lado as coisas de Deus e faz ainda menos do que fazia antes. Então, claro, a quaresma é importante que a gente se puxe mais, que a gente faça mais coisas e que a gente se dedique a fazê-las com mais amor. Mas é extremamente importante que a gente cuide e que a gente se lembre que a constância no passar dos anos é muito mais importante do que a intensidade e a quantidade de obras de devoção no momento atual. Tá? Já vamos explicar melhor. Acabar o café antes que fique gelado, né? Porque é quaresma, mas assim, tem um limite. Tem um limite às penitências do sujeito. Bem, a gente resolveu entrar nesse áudio, nesse tema com vocês hoje, por quê? Porque eu estava coletando ali sugestões sobre que tema tratar no podcast e uma moça que está ali no Telegram sugeriu, tá na escola, uma membra da Escolinha dos Moribundos, sugeriu falar sobre a questão de como você recomeça uma penitência na quaresma. Né? E eu me lembrei que assim, isso é um tema que está sempre muito presente, né? Em toda a quaresma, em todo advento, as pessoas têm a mesma dúvida. As pessoas ficam profundamente angustiadas se falham em alguma penitência e não sabem como recomeçar, não sabem se pode recomeçar, não sabem se falhar nas penitências da quaresma é pecado mortal ou não, se elas vão para o inferno por isso ou não. E assim como a quaresma como nós vimos ali no áudio que fizemos sobre a quaresma, assim como a quaresma é uma imagem concentrada de toda a vida cristã, esses dilemas também são uma versão concentrada de dilemas que abarcam e atrapalham toda a nossa vida espiritual. Então, vamos começar, né, do básico. Né? É pecado você abandonar uma penitência da quaresma? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende ali do contexto. Tá? De modo geral, provavelmente é um pecado venial, porque você prometeu para Deus uma coisa que você não está cumprindo. Né? Então, é ali um pecado venial. Porém, né, é necessário se lembrar que, dependendo da circunstância, nem pecado venial pode ser. E é ainda mais importante a gente se lembrar do que não é um pecado mortal. Tá? Você romper com uma penitência da quaresma seria pecado mortal se você houvesse feito uma promessa para Deus e no momento em que fez esta promessa houvesse deixado claríssimo, de modo consciente e decidido, que não cumprir com aquela promessa seria para você pena de pecado mortal. Se tivesse sido uma coisa voluntariamente decidida, que você ofereceu para Deus, dizendo: Senhor, se eu não fizer isso, que seja pecado mortal. Aí sim. Aí você entrou num esquema ali com Deus. Você prometeu uma coisa sob pena de pecado mortal. E aí, é claro, não cumpri-la seria pecado mortal. Mas assim, eu espero que ninguém tenha sido doido o suficiente de fazer isso, né? Porque assim, na imensa maioria dos casos, é uma péssima ideia. Tá? Então, primeiro, resolvemos isso. Faltar com as suas penitências quaresmais, normalmente, não vai te mandar para o inferno. Tá? Não é pecado mortal.
Agora, o segundo ponto é o seguinte: você falhou numa penitência quaresmal. Como é que você faz para retomá-la? É muito simples. Você precisa viajar. É, desculpa, né? Eu disse que é simples, não que é fácil. Você precisa viajar até o Monte Athos, né? E dar teu jeito de subir ali. E ali quase no topo do Monte Athos você vai achar um monge, né? Num buraquinho na parede. Esse monge ele chama Gregório Ukvilis. Então você vai conversar com o monge Gregório Ukvilis e ele vai então te pedir para coletar uma série de ingredientes secretos na floresta do Monte Athos. Então você vai até a floresta e você precisa coletar esses ingredientes. É uma coisa um pouco complicada, mas aí você, tendo coletado os ingredientes, você retorna ao monge e ele e ele vai te fazer uma poção mágica. E essa poção mágica, então depois que você tomar ela, você então se torna habilitado para retomar as suas penitências da quaresma. É óbvio que eu tô brincando, né? Porque, veja, é uma questão muito simples, né? De simplesmente voltar a fazer. É muito simples. E isso também se aplica a toda a nossa vida. Porque, na verdade, a dificuldade não está na ação. A dificuldade está em nós. Tá? Porque, veja, você entra, vamos supor, né? Você entra num ritmo de oração muito bom. Você está ali todo dia cumprindo o seu plano de vida. Né? Plano de vida é o esqueminha que você bola, se você tem um diretor espiritual, você bola com ele, do que você deve fazer todos os dias. Né? Quais são as suas obras de piedade do dia, que horas cada uma delas é, pá. Então tá. Então, você bolou o seu plano de vida e você está cumprindo ele todo dia. Pá, 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 pá. Né? Beleza. Só que aí acontece alguma coisa que tem ali um imprevisto, ou enfim, o que quer que seja, e você de repente passa 2 dias sem cumprir o seu plano de vida. E aí você percebe o quê? Você percebe que retomar aquele plano de vida é extremamente difícil. Mas isso não é difícil por causa do plano de vida. Não, isso é difícil por causa nossa, por causa do nosso coração, por causa dos nossos vícios, dos nossos defeitos. É difícil porque nós não temos disciplina. Porque criar maus hábitos é muito mais fácil do que se manter nos bons hábitos. Porque de alguma forma, na hora que você falha num bom hábito, às vezes você entra num processo psicológico ali de decepção consigo mesmo ou de desânimo, e isso te tira a motivação para conseguir fazer o que precisa ser feito, conseguir voltar a fazer aquela coisa boa. Porque na hora que você vai começar a fazer aquilo, te volta na mente o quê? Te volta na mente aquela ideia, mas eu não vou conseguir. É óbvio que eu não vou conseguir. Por que eu vou tentar? Ou pior ainda, você antes estava experimentando uma certa alegria que vem de conseguir fazer aquela coisa boa. Só que as alegrias que nos vêm das coisas boas, elas geralmente são muito menos barulhentas, muito menos intensas do que o prazer físico, muitas vezes, ou até interior, de fazer as coisas de outro jeito, de simplesmente fazer o que a gente quer. Então, nesse embate, voltar à rotina, voltar ao plano de vida, muitas vezes perde. E aí te falta o quê? Te falta motivação, te falta espírito de mortificação, espírito de penitência, espírito de desapego de si mesmo, para conseguir retomar aquelas antigas e silenciosas alegrias de uma rotina bem estruturada, e deixar de lado a alegria barulhenta, mas desordenada, de simplesmente seguir o seu dia, fazendo o que você quer, do jeito que você quer, e
não construindo e não fazendo nada de fato importante. Ou ao menos colocando-se em busca de coisas menos importantes. Ou até de coisas que são realmente importantes, mas fora do lugar, fora da ordem que lhes é apropriada. Tá? Então, percebam que a dificuldade de se retomar uma penitência e de se retomar os bons hábitos, ela é muito mais interior do que exterior. Tá? É aquilo que às vezes as pessoas... Agora eu não me lembro, mas eu lembro que eu já tinha ouvido falar. Tem algum ditado popular, né? Que é algo como na descida todo santo ajuda. Só que, bem, a gente não está falando de santo agora. Mas na hora que você está deixando as coisas boas, tudo parece que está ali do lado, né? Tudo te estimula a não fazer a leitura espiritual, não fazer a meditação, não rezar o terço, não rezar o ângelus, pá. Tudo te apoia nesse momento. Há sempre um bom motivo, há sempre uma justificativa, há sempre uma outra coisa urgente que aparece. Mas é na constância que salvareis as vossas almas. Então percebam que a gente está sempre retornando para quê? Para um duelo interno dentro do nosso coração. A grande batalha espiritual é entre nós e nós mesmos. Eu estava olhando as minhas notas esses dias, estava acrescentando umas notas novas aqui. Eu estou mexendo aqui, vocês não estão vendo. Aqui, ó, estava acrescentando. Isso aqui é meu xodó, tá? Isso aqui eu tenho um carinho muito grande por isso aqui. E aí eu achei uma nota muito interessante que dizia algo como: o nosso coração é o maior aliado do demônio na nossa perdição. E é verdade, porque é uma coisa que eu sempre digo para vocês. Os 3 inimigos do homem são o mundo, o demônio e a carne. Tá? Dos 3, qual é o pior? É a carne. Por quê? Porque a carne representa precisamente este embate de nós com nós mesmos. Esse eu contra eu, o homem novo contra o homem velho. A minha vontade superior, ou seja, a minha vontade racional, contra a minha vontade inferior, que é a minha vontade que quer só satisfazer a concupiscência. E nesse embate é onde tanto as influências do mundo quanto a influência do demônio vão agir. Então, se eu tenho em mim, de fato, uma carne mortificada, se eu de fato em mim tenho este hábito e essa disposição de lutar contra mim, de contrariar minha vontade, de buscar antes a vontade de Deus do que a minha e todas essas coisas, tanto o demônio quanto o mundo se tornam inimigos muito pouco relevantes, porque todas as tentações que virão deles sempre agem em mim por meio da carne. Então, se eu derroto a carne, eu derroto os outros 2 juntos. Por quê? Porque ainda que eles estejam fortes fora de mim, porque sempre serão fortes fora de mim no mundo, porque sempre serão os inimigos do homem, o efeito que eles serão capazes de realizar no meu coração é pouco, é frágil, é pequeno. Por quê? Porque a arma que eles têm contra mim, que é a minha vontade desordenada, vai estar sob controle. Tá? Então percebam que a prática da constância, na verdade, nada mais é do que a prática milenar que todos os santos que estudaram e escreveram sobre a vida espiritual nos falam, que é a prática de desprezar a própria vontade, que é a prática de não depender de motivação, que é a prática, em suma, da disciplina. Ou seja, você tem um objetivo, esse objetivo é a perfeição cristã, amar a Deus sobre todas as coisas. Então você vai racionalmente, por amor a Deus, organizar a sua vida em direção a este objetivo.
Fazer a vontade de Deus. E, perceba, se o seu objetivo é fazer a vontade de Deus, a sua vontade, o que você quer ou deixa de querer, ela perde a importância. Ela entra o quê? Em segundo lugar. Ou, na verdade, se a gente vai fazer uma escala de como deveria ser, ela vai lá para o último lugar. Tá? E então, você vai retomar as boas obras, retomar a sua penitência da quaresma, retomar o seu plano de vida, mesmo sem vontade, mesmo sem gosto, mesmo sem se sentir motivado. Por quê? Porque a sua motivação não vem do que não deve vir do que você quer, mas sim do que você sabe racionalmente que é a vontade de Deus e que vai te aproximar mais de Deus. Agora, na teoria isso é muito bonito. Na prática, isso é muito difícil. Por quê? Porque isso não acontece do dia para a noite. Isso acontece como todas as virtudes, você vai ganhando ela devagar, passo por passo, no decorrer de anos. Por exemplo, logo que eu me converti, lembrar de rezar o terço todo dia era extremamente difícil. Lembrar de rezar a liturgia das horas, porque eu sou doido e logo que eu me converti eu já comecei a rezar a liturgia das horas. Lembrar de rezar a liturgia das horas também era muito difícil. Eu esquecia, eu não estava afim, não rezava, né? E a mesma coisa com a oração mental, a mesma coisa com o terço, a mesma coisa com tudo. Porém, conforme os anos vão passando, eu percebo o quê? Eu percebo que mesmo nos períodos que a minha vida espiritual está pior, porque a vida espiritual de todo mundo é assim, ó, tá? É altos e baixos, altos e baixos. Eu já fiz isso aqui para vocês antes. A nossa vida espiritual, ela é sempre altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Mas o que importa, na verdade, é que a gente esteja no meio dos altos e baixos, a gente esteja subindo. Na decorrer do tempo, começamos lá embaixo e vamos subindo, mesmo que em vários momentos, caiamos até abaixo do ponto de partida. Tá? Então, sim, todo mundo tem períodos bons e períodos ruins na vida espiritual. Eu também. Mas, com o passar dos anos, você percebe que mesmo nos períodos baixos, algumas coisas vão se tornando hábitos e é mais fácil mantê-las. Então, por exemplo, você conseguir se obrigar a rezar o terço todo dia, fica mais fácil. Por exemplo, hoje é um dia que eu acordei sem disposição para absolutamente nada. Nada. Eu não queria rezar o terço, eu não queria rezar a liturgia das horas, eu não queria ler a Bíblia, eu não queria fazer minha leitura espiritual. Nossa, muito menos queria gravar esse áudio aqui. Tava sem disposição para nada. Mas, enfim. Tô aqui, tô gravando, acordei, rezei laudes, li um capítulo do Evangelho, li a minha leitura espiritual. Agora eu vou espirrar. Com licença. Isso! Tá? E você percebe que esse esforço é sempre um esforço. Mas ele se torna mais fácil conforme você repete. Só que para chegar nisso, e se Deus quiser, vocês chegarão além disso, ficarão muito melhores nisso do que eu, que não sou bom na constância, você vai perder muitas vezes. Muitas vezes. E a chave, o nome do jogo é o quê? É recomeçar. Recomeçar. Todos os dias. Tá? Isso é uma coisa que também muitos santos nos falam. Tá? São José Maria Escrivá, isso no Caminho, eu acredito. Não lembro se era no Caminho, mas deve ser. Faz muitos anos que eu não leio ele, mas eu tenho lembrado de algumas coisas dele. E isso também tá, por exemplo, no... Cadê? Não tá aqui o livro, mas no Escola da Perfeição Cristã, que é um compêndio das doutrinas espirituais de Santo Afonso Maria de Ligório. Tá no Teologia da Perfeição Cristã. Tá em todos os... Como é que chama esse livro aqui?
no Tanqueray, enfim. Tá em todos os principais mestres da vida espiritual, porque é uma coisa fundamental, porque tem a ver com a constância. Que é o quê? Que é a ideia do Nunc Chepi, que se escreve assim. Decorem isso aqui. Nunc Chepi. N-U-N-C-C-O-E-P-I. Nunc Chepi. Que significa simplesmente agora eu começo. Agora começo. Tá? Foca. Isso. Agora começo. Por quê? Porque sempre que nós... Agora a câmera perdeu o foco na minha cara. Voltou. Porque sempre que nós não podemos ficar apegados às nossas quedas. Nós não podemos ficar apegados às nossas derrotas. Porque as nossas derrotas e as nossas quedas são onipresentes. Elas acontecerão para sempre. Até o dia da nossa morte. Até o dia da nossa morte, nós seremos derrotados 1000 vezes por dia. E o que Deus espera de nós não é o sucesso. O que Deus espera de nós não é que nós sejamos grandes e maravilhosos e que jamais erremos e que jamais perdamos o ânimo. Não é isso que Ele espera de nós. O que Deus espera de nós é a capacidade e a disposição de, por amor a Ele, continuar a lutar. Continuar a lutar. E em sua infinita misericórdia, Deus age de tal modo que se você comete um pecado, a partir do momento que você foi perdoado, aquilo não tem mais peso sobre ti. Você não pode ficar mergulhado no peso das suas derrotas, no peso do seu fracasso, no peso da sua inconstância, né? E deixar que isso te impeça de continuar correndo em direção à meta, que é Deus, que é a santidade. Tá? Especialmente porque Deus pode estar agindo em você e você simplesmente não percebe. Os grandes santos não sabiam que eram santos, porque se soubessem não seriam santos. Os grandes santos também eram atormentados pelas suas misérias, também eram atormentados pelas suas falhas. Mas qual era o grande diferencial dos santos? Que na medida em que eles falhavam em algo que haviam se proposto por amor a Deus, eles eram humildes o suficiente para não se apegarem às próprias derrotas, para não se apegarem às próprias falhas. Eles confessavam seus pecados, faziam atos de contrição, que podem ser feitos fora da confissão também, e que se o pecado cometido é um pecado venial, o ato de contrição sincero alcança o perdão dos teus pecados veniais, e começavam de novo. A vida cristã é isso, é você caminhar, 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 cair, levantar, caminhar, caminhar, caminhar. Com os olhos fixos em Deus. Porque, na verdade, a gente mente muito para si. A gente, às vezes, acha que não, eu tô muito triste porque eu não consigo, e é tudo ruim, e eu não presto, e pá. Mas Deus não se importa com isso. Esse peso que você sente, essa decepção pela tua miséria, isso não vem de Deus. Isso é só o teu orgulho. É você decepcionado consigo mesmo. Por quê? Porque você está aprendendo que você não é tão bom quanto achou que era, ou quanto acha que deveria ser. Entende? E aí, essa autodecepção é o que te humilha, é o que te quebra, é o que te paralisa com tristeza, com desânimo, que te rouba a motivação. Porque Deus, novamente, não quer que você seja o bambambam.
Não é isso que ele espera de ti. O que ele espera de ti é que você lute de verdade por amor a ele. Só isso. Que você faça tudo por amor a ele. Que você faça tudo buscando viver num espírito de união com ele, de entrega a ele, de confiança a ele. Ah, mas eu não consigo. Tudo bem. Continua tentando. Você não precisa conseguir. São Paulo nos diz, tanto o começar, quanto o continuar, quanto o conseguir, são graças de Deus. Então, assim, é óbvio que você não consegue. Ninguém consegue. O sucesso na tua empreitada, quem vai decidir se você tem ou não é Deus. A tua função é fazer da melhor forma que você consegue. E é óbvio que a melhor forma que você consegue é péssima. Porque você é só um ser humano. Uma criaturinha miserável e pecadora. É só isso. É isso que você é. Por que te surpreende a tua derrota? Por que te surpreende a tua tristeza? Por que te surpreende a sua inconstância? Por que te surpreende que você não consiga? Surpresa seria se conseguisse. Surpresa seria se você tivesse uma constância perfeita. Surpresa teria se você, que até ontem estava chafurdado na lama do pecado, hoje subitamente fosse um grande santo. Aí seria um milagre. Agora, o fato de que você não consegue, que você não avança, e que você não está sempre pecando, e que você está sempre desistindo, e que você está sempre não conseguindo, e que você está sempre triste, que você está sempre paralisado, isso não é surpresa nenhuma. Isso é só o que você é. E muitas vezes Deus permite que nós experimentemos esta miséria da nossa condição humana por longos períodos. Para quê? Para que a gente aprenda a ser humilde. Para que a gente reconheça os bostinhas que nós somos. Por quê? Porque se nós conseguirmos tirar os olhos da nossa miséria e colocar os nossos olhos nesse sujeito bonitão aqui, colocar os nossos olhos em Jesus Cristo, no amor de Jesus Cristo, na misericórdia de Jesus Cristo e no que Jesus Cristo verdadeiramente espera de nós, nós perceberemos que sempre que nós cairmos, nós só temos que levantar e continuar. Senhor, perdão, pequei. Levanta e continua. Levanta e anda, meu filho. Levanta e anda. Continue a nadar, continue a nadar. É só isso. O que te mantém caído é o seu apego à tua derrota. É o teu apego à tua autoimagem. É o teu apego a isso. No momento em que você é perdoado, Deus esquece. Santa Margarida Maria de Alacoque, né, a vidente do Sagrado Coração de Jesus, é uma história que você já deve ter me ouvido contar. Jesus manda ela conversar com o padre lá, expor as visões dela, para o padre ajudar ela a construir uma capela. E uma das coisas que o padre pergunta para saber se ela realmente está tendo visões é que ela pergunte para Jesus qual foi o último pecado mortal do padre. Né? O padre pergunta, olha, vai lá, fala com Jesus, já que ele aparece para você, vai lá e pergunta para ele qual foi o último pecado mortal que eu cometi. Aí ela fala, tá bom. Ela volta para casa, quando Jesus aparece mais uma vez, ela pergunta. E Jesus vira para ela e diz, fala para ele que eu não me lembro. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Jesus esquece os nossos pecados quando eles são perdoados. Jesus esquece as nossas misérias. Jesus esquece as nossas quedas. Quem está preocupado com o que você fez ou deixou de fazer, com você ter caído ou não ter caído, com você ter lambido a lama, e rolado ali igual um porco, assim, amando aquilo, é você, não é Jesus. Se aquilo foi perdoado, a sua vida se abre na sua frente.
Você é livre para continuar a caminhar. Levanta e anda. Então, não é tanto uma questão de, padre, como eu faço para retomar os bons hábitos? Como eu faço para recuperar a constância? Como eu faço para retomar as penitências da quaresma que eu deixei para trás? A pergunta não é essa. A pergunta é, padre, como eu faço para parar de me importar tanto comigo mesmo? Para parar de dar tanta atenção às minhas quedas? Essa é a pergunta. Como eu faço para equilibrar no meu coração uma sincera contrição das minhas faltas, uma dor espiritual verdadeira pelo mal que eu cometi, pelo bem que eu deixei de fazer, com a consciência do perdão absoluto de Deus, que me liberta das minhas faltas e me permite agir com absoluta liberdade diante dele e diante da vida. E a resposta é só essa: humildade. Humildade. Porque humildade é a verdade. E a verdade é que você não presta. Então, se você não presta, a consciência das tuas misérias vai te ajudar a te manter humilde, a te manter consciente disso e a pesar o teu coração pelas ofensas que você fez a Deus. Mas a mesma humildade vai te dar a consciência do quê? Da imensidão do amor de Deus, da presença constante da Virgem Maria, da graça de Deus que age, que nos sustenta, que nos move, que nos provê. E aí você vai aprender a fazer o quê? A parar de se apoiar em si mesmo, porque você vai saber que você é um miserável, que se você apoiar, confiar ou depender de si mesmo, você não vai fazer nada, né? E vai voltar os seus olhos para Deus, que é bom e amigo dos homens. E você vai se apoiar nele. E nele, tudo posso naquele que me fortalece? Acredito que seja. Não me recordo. Não conta pra ninguém que o padre esqueceu a citação. Mas acredito que seja algo assim. Tudo posso naquele que me fortalece. Tá? Tem aquele salmo, né? Uns confiam nos carros e nos cavalos, mas o nosso auxílio está no nome do Senhor. O que são os carros e os cavalos? São as ferramentas humanas, são as forças humanas. São as coisas que nós criamos, que nós controlamos, que nós fazemos, que nós treinamos. Mas nós não podemos confiar nessas coisas, porque essas coisas falham, porque nós falhamos. O nosso auxílio está no nome do Senhor. E nós temos então que ter esse desapego de nós mesmos, que é construído durante uma vida de mortificações exteriores e interiores, e de uma prática constante de tentar e pedir a graça a Deus de não ficar olhando para as suas faltas, de não ficar apegado à tua miséria, de não ficar, esfregando ali, não ficar se alisando, para criar uma santa indiferença de si mesmo, uma santa indiferença da sua vontade, e chegar ao ponto que poderemos dizer: somos servos inúteis, fizemos o que tínhamos que fazer. Porque é só isso que temos que fazer. Continuar fazendo, por amor, sem ter olhos em resultados, sem ter olhos em sucessos ou em derrotas, sem ter olhos em acertos e erros, sem ter os nossos olhos sobre o que as pessoas vão pensar, sem ter os nossos olhos sobre o que nós pensamos sobre nós mesmos. Isso não importa. O que importa, a única coisa que importa, é continuar fazendo o que temos que fazer com os olhos em Deus. Às vezes as pessoas vêm e elas falam: poxa, eu tenho uma autoimagem de mim tão horrível e eu me julgo muito e eu não tenho amor próprio.
E assim, tudo bem, existe um modo de se ter amor próprio que é cristão. Existe. Mas não é isso que as pessoas têm em mente. Não é. A ideia de amor próprio e de autoaceitação que as pessoas têm é absolutamente pagã, é até diabólica. A verdade, meus filhos, é que a gente tem que parar de se importar consigo mesmo. Ah, eu tô feliz. Ah, eu tô triste. Ah, eu quero. Ah, eu não quero. E daí? E daí que você quer e não quer? E daí que você tá feliz? E daí que você tá triste? E daí que tá doendo? E daí que é prazeroso? E daí? Não é isso que importa. Não é aí que tá a tua felicidade. Não é aí que tá a chave da vida eterna. Não é aí que tá Deus. Não é aí que tá a beleza, a doçura, a paz. Não é aí que está. Não está em ti. Está no Senhor do céu e da terra. Está na Virgem Maria, que está com as mãos estendidas para nos levar até Ele, para nos mostrar o caminho até Ele. Claro, a tua indiferença tem que ser com relação a ti, não com relação aos outros. Com os outros, nós temos que ser carinhosos, amorosos, temos que nos sacrificar por eles, temos que amá-los como Jesus os amou. Mas temos que nutrir uma profunda indiferença por nós mesmos. O grande segredo é esse. Não é pensar mal de si, é não pensar em si. É não fazer ou deixar de fazer as coisas por si mesmo, mas fazer ou deixar de fazer as coisas por amor a Deus. Essa é a virada de chave. Essa é a grande loucura do cristão. É isso que torna os cristãos, que tornou os cristãos na época das grandes perseguições e que os torna ainda hoje em dia, uma coisa absolutamente incontrolável, absolutamente imparável, absolutamente fenomenal, absolutamente insana para os padrões e para a lógica e a visão do mundo. Porque como você controla uma pessoa que não está agindo por causa dela, mas por causa de Deus? É impossível. É impossível. É absolutamente impossível. E a grande liberdade do cristão é essa. Na hora em que você se entrega totalmente a Deus, você se torna mais você. Que aí é um tema de um outro áudio. E nessa entrega, o que acontece? Nesse distanciamento das tuas falsas aspirações humanas que te distraem de si mesmo, pois você de verdade, a tua verdadeira identidade está escondida em Deus, você vai se tornar o quê? Absolutamente livre para ser você. Você de verdade. O você que nem você conhece, mas que te espera em Jesus Cristo. Entendeu? Essa é a grande loucura. Essa é a grande maravilha. Essa é a grande sacada. Você só vai ser você quando você parar de se importar com você. Você só vai conseguir fazer tudo o que precisa fazer quando você parar de se importar se você quer fazer ou não. Você só vai ser feliz quando você parar de procurar ser feliz. Você só vai ter paz quando você parar de procurar ter paz. Ser cristão é isso, é uma loucura, mas é maravilhoso.
Esse é o segredo da constância. Esse é o segredo da salvação. Desapegue-se de ti mesmo. E como você faz isso? Repetição. Dizendo não para si o tempo inteiro. Tá. Em coisas pequenas, em coisas grandes, em tudo que você conseguir. Por amor a Deus. E não por um autocontrole estoico mundano. Não, por amor a Deus. E aí, devagar, você vai domesticando a tua própria carne. E dando espaço para que o você verdadeiro venha à tona. Livre das amarras da carne, da concupiscência e do pecado. Tá bom? Era isso. Agora eu lhes dou a bênção e vocês vão embora. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Deus os acompanhe, um santo resto de quaresma e juízo, hein?